nas vastas extensões de nosso sistema solar, Júpiter reina como gigantesco mistério, cativando cientistas e astrônomos por séculos. Quando pensamos que entendemos o gigante gasoso, esse colosso planetário destrói nossas suposições. Um exemplo disso foi uma estranha substância encontrada na atmosfera de Júpiter. Vou falar sobre isso mais adiante no vídeo. Uma mistura de comportamento imprevisível e frequentemente hostil, tempestades hipnotizantes, o vento de até 640 km por hora e os mistérios ocultos dos oceanos metálicos escondidos em seu núcleo, Júpiter ainda deixa os cientistas intrigados. Décadas de estudos avançados demonstraram o quão complexo é Júpiter. Recentemente, foram descobertas mais de 12 luas orbitando o gigante gasoso. O número total de satélites em torno de Júpiter é agora 92, mais do que qualquer outro planeta do sistema solar. As últimas luas descobertas têm tamanhos que variam de 1 a 3 km. A maioria dessas luas tem órbitas extensas, com 9 delas levando mais de 550 dias para completar uma rotação ao redor do planeta. Os cientistas acreditam que, como essas luas distantes se movem em direção oposta à rotação de Júpiter, elas podem ser asteroides capturados. Acredita-se amplamente que Júpiter atua como escudo protetor, protegendo nosso planeta de ameaças do espaço sideral. No passado, os astrônomos até sugeriram que essa era uma das razões pelas quais a vida na Terra teve a chance de evoluir, mas descobertas recentes lançam dúvidas sobre o papel de Júpiter como guardião da Terra. Cometas de longo período que se originam de regiões distantes do sistema solar e levam milênios para orbitar o Sol, normalmente entram em nosso domínio. No entanto, graças à influência gravitacional de Júpiter, a maioria desses objetos ancestrais que se movem rapidamente são lançados para longe do sistema solar antes de se aproximarem da Terra. Portanto, as chances de cometas de longo período colidir com nosso planeta são extremamente raras, ocorrendo ao longo de milhões ou mesmo dezenas de milhões de anos. A presença de Júpiter desempenha um papel crucial em proteger a Terra desses impactos colossais. No entanto, as forças gravitacionais do gigante gasoso podem tanto ajudar quanto atrapalhar a vida na Terra. Por um lado, sua imensa gravidade impede que rochas espaciais próximas se acumulem e formem o planeta. Isso levou à formação de cinturão de asteroides, uma coleção de numerosos fragmentos de pequenos detritos espalhados entre Marte e Júpiter. Mas hoje em dia, a atração gravitacional do gigante gasoso continua a influenciar os asteroides, fazendo com que alguns se desviem em direção ao Sol, mas essa mudança em sua trajetória aumenta as chances de colisões com a Terra, e já testemunhamos isso no passado. Em 1770, o cometa Lexon passou a cerca de 1 milhão de quilômetros de distância do nosso planeta, uma proximidade extraordinária em escala astronômica. Os cientistas acreditam que esse cometa veio inicialmente dos confins do sistema solar e teve um encontro próximo com Júpiter, que redirecionou seu caminho em direção à Terra. Depois de completar 2 órbitas ao redor do Sol, 9 anos depois, o cometa retornou ao ponto próximo a Júpiter, que posteriormente o ejetou do sistema solar. A teoria do escudo de Júpiter, apoiada por simulações de computador anteriores, sugeriu que o enorme planeta ejeta incontáveis cometas de um longo período para fora do sistema solar. Essa teoria até previu que o cometa Shoemaker-Levy 9 atingiria o 5º planeta em 1994, mas os recursos de computação não eram tão poderosos quanto são hoje, e os cientistas tiveram que fazer muitos cálculos, e novas simulações demonstraram uma imagem diferente. A gravidade de Júpiter interage com o cinturão de asteroides, causando ressonâncias gravitacionais que limpam os asteroides desonestos e os redirecionam para dentro. Colisões entre asteroides também podem contribuir para esse processo, dispensando fragmentos rochosos em zonas ressonantes. A borda interna do cinturão de asteroides é particularmente afetada por um fenômeno conhecido como ressonância secular, que impulsiona o material para o interior do sistema solar. A massa atual de Júpiter permite que ele redirecione os cometas para a Terra, como visto com o cometa de Lexon, e efetivamente os remove do sistema solar. Se Júpiter tivesse apenas 1/5 de sua massa atual, ainda desestabilizaria os cometas, mas perderia a capacidade de remover muitos deles, levando uma maior taxa de impacto na Terra. A frequência dos impactos desempenha um papel crucial na evolução da vida em um planeta. O registro geológico da Terra indica que uma taxa de impacto de uma grande colisão a cada 100 milhões de anos, o que fornece tempo suficiente para a biosfera se recuperar e prosperar. No entanto, uma taxa de impacto maior, ocorrendo a cada poucos milhões de anos, poderia devastar o planeta. Alguns cientistas acreditam que as colisões dos cometas e asteroides com a Terra foram responsáveis por trazer água para o nosso planeta. Mas e a água em Júpiter?
O vapor d'água foi detectado pela primeira vez em Júpiter em 1994. Essa descoberta foi feita pela sonda Galileu, que realizou extensas observações e medições do planeta e de suas luas. Os instrumentos a bordo da sonda Galileu detectaram a presença de vapor d'água na atmosfera do planeta durante seu sobrevoo, mas dados recentes demonstraram que a água representa aproximadamente 0,25% da atmosfera de Júpiter. Embora isso possa não parecer muito, na verdade é uma quantidade imensa de água. Júpiter, que foi provavelmente o primeiro planeta a se formar em nosso sistema solar, contém uma quantidade significativa de gás e poeira que não se tornou parte do Sol. Saber quanta água está presa em Júpiter é crucial para os cientistas que estudam a formação do sistema solar. Nos últimos anos, uma equipe de pesquisadores usou dados do telescópio para descobrir uma presença substancial de água na famosa Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Lançada pela NASA em 2012, a espaçonave Juno atualmente orbita o gigante gasoso, tirando fotos de perto de suas nuvens. Equipada com instrumentos avançados, a espaçonave agora revelou ainda mais evidências de água em Júpiter. Como esse enorme gigante gasoso contém mais do que o dobro da massa combinada de todos os outros planetas em nosso sistema solar, pequenas frações de água em um planeta tão massivo representariam uma quantidade significativa, excedendo em muito a quantidade de água encontrada na Terra. A água na atmosfera do planeta também é a razão pela qual Júpiter, assim como a Terra, tem suas próprias exibições hipnotizantes de raios, que são 100 vezes mais brilhantes que os raios terrestres. Raios foram detectados nas nuvens de água do planeta no passado, onde gotas de água colidem com cristais de gelo eletricamente carregados. O vapor d'água foi detectado pela primeira vez em Júpiter em 1994. Essa descoberta foi feita pela sonda Galileu, que realizou extensas observações e medições do planeta e de suas luas. Os instrumentos a bordo da sonda Galileu detectaram a presença de vapor d'água na atmosfera do planeta durante seu sobrevoo, mas dados recentes demonstraram que a água representa aproximadamente 0,25% da atmosfera de Júpiter. Embora isso possa não parecer muito, na verdade é uma quantidade imensa de água. Júpiter, que foi provavelmente o primeiro planeta a se formar em nosso sistema solar, contém uma quantidade significativa de gás e poeira que não se tornou parte do Sol. Saber quanta água está presa em Júpiter é crucial para os cientistas que estudam a formação do sistema solar. Nos últimos anos, uma equipe de pesquisadores usou dados do telescópio para descobrir uma presença substancial de água na famosa Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Lançada pela NASA em 2012, a espaçonave Juno atualmente orbita o gigante gasoso, tirando fotos de perto de suas nuvens. Equipada com instrumentos avançados, a espaçonave agora revelou ainda mais evidências de água em Júpiter. Como esse enorme gigante gasoso contém mais do que o dobro da massa combinada de todos os outros planetas em nosso sistema solar, pequenas frações de água em um planeta tão massivo representariam uma quantidade significativa, excedendo em muito a quantidade de água encontrada na Terra. A água na atmosfera do planeta também é a razão pela qual Júpiter, assim como a Terra, tem suas próprias exibições hipnotizantes de raios, que são 100 vezes mais brilhantes que os raios terrestres. Raios foram detectados nas nuvens de água do planeta no passado, onde gotas de água colidem com cristais de gelo eletricamente carregados. Mas agora vamos viajar ainda mais fundo nas camadas mais internas de Júpiter. Então, como o raio acontece nessas condições? A resposta para o mistério está na amônia, um componente notável da atmosfera de Júpiter, que serve como anticongelante natural. Na atmosfera superior, cristais de gelo se combinam com vapores de amônia e derretem. Essas gotículas de água e amônia colidem com cristais de gelo, criando uma carga elétrica que gera raios. Abaixo das nuvens de gelo de amônia, as gotículas de água de amônia crescem continuamente até se tornarem pesadas demais para permanecerem suspensas no ar e se assemelha a grandes pedras de granizo, como as que temos na Terra. Os cientistas acreditam que esses objetos descem mais fundo na atmosfera de Júpiter. Anteriormente, acreditava-se que todos os planetas gigantes do nosso sistema solar tinham um núcleo rochoso. Essa teoria foi aceita por muito tempo, mas recentemente os cientistas começaram a duvidar dessa teoria. Usando os dados da órbita de Juno, os cientistas ainda estão estudando como a matéria é distribuída dentro de Júpiter, e descobertas recentes revelaram um mistério inesperado escondido no núcleo do gigante gasoso. O núcleo de Júpiter tem pressões extremamente altas, muito maiores do que na Terra. Para entender essas condições, os
cientistas usam lasers poderosos para comprimir amostras e imitar as pressões do planeta em laboratório. O Centro de Matéria e Pressões Atômicas, CMAP, da Universidade de Rochester, está na vanguarda dessa pesquisa. A densidade dos materiais no núcleo de Júpiter depende de suas composições e propriedades físicas. E recentemente, os cientistas descobriram que o núcleo de Júpiter não é tão compacto quanto eles pensavam. Nas profundezas de suas regiões internas, apenas 18% do material é rochoso. Júpiter é predominantemente composto de hidrogênio, representando cerca de 90% de sua composição, juntamente com cerca de 10% de hélio e vestígios de outros elementos. Nas camadas externas desse gigante gasoso, o hidrogênio existe como um gás incolor e transparente, da mesma forma que existe aqui em nosso planeta. À medida que você desce mais fundo em Júpiter, o aumento da pressão atmosférica transforma o hidrogênio em um fluido denso e bizarro que se comporta como um metal. Então, o que é essa substância? Aproximadamente 10% do caminho em direção ao núcleo de Júpiter, o imenso volume de gás de hidrogênio que forma a atmosfera do planeta torna-se comprimido em uma forma única conhecida como hidrogênio de metal líquido. O hidrogênio metálico líquido possui propriedades semelhantes às da água, com baixa viscosidade, excelente condutividade elétrica e eficiente condução térmica. Dentro de Júpiter, essa substância abundante transforma o planeta em um grande gerador. Na Terra, os elementos existem como sólidos, líquidos ou gases, dependendo da temperatura e da pressão. Embora o hidrogênio seja tipicamente o gás em nosso planeta, ele pode ser comprimido e resfriado artificialmente para se tornar líquido ou sólido. No entanto, mesmo nesses estados, o hidrogênio mantém sua natureza não metálica, conduzindo ao calor e à eletricidade. Em contraste, os metais se destacam na condução de calor e eletricidade devido ao arranjo de seus átomos. Nas profundezas dos gigantes gasosos do nosso sistema solar, o hidrogênio é levado a temperaturas e pressões extremas que permitem estados peculiares, incluindo o hidrogênio metálico líquido. Átomos de hidrogênio nessas condições perdem seus elétrons, resultando numa mistura de elétrons e núcleos de hidrogênio flutuantes. Essa mobilidade eletrônica se assemelha ao comportamento do metal. Há uma teoria de que o núcleo de Júpiter pode ser preenchido com vastos oceanos dessa substância e, com base em estimativas anteriores da massa do núcleo joviano, pode ser de 12 a 45 vezes mais massivo que o nosso planeta. Uma camada de 40 mil quilômetros de profundidade de hidrogênio metálico líquido, combinado com a rápida rotação de Júpiter de cerca de 10 horas, gera um campo magnético colossal que abrange uma distância surpreendente de 725 milhões de quilômetros. Este campo magnético é o maior do nosso sistema solar e contém seus próprios mistérios. Explorando regiões a mais de 320 km abaixo da atmosfera de Júpiter, os cientistas identificaram uma área recém-descoberta, conhecida como a Grande Mancha Azul, que não deve ser confundida com a Grande Tempestade de Olhos Vermelhos de Júpiter. Os pesquisadores sabiam que o campo magnético joviano era complexo, mas não tinham ideia de quão estranho era, e tem algo a ver com a Grande Mancha Azul. O campo magnético jupiteriano é 20 vezes mais forte que o campo magnético da Terra, mas agora os cientistas descobriram que sua força é volátil. Ao contrário do campo magnético dipolar da Terra, o campo magnético do gigante planeta se origina de uma ampla área no hemisfério norte e reentra perto do Polo Sul. Os pesquisadores também identificaram uma região concentrada ao sul do Equador, a Grande Mancha Azul. De certa forma, esta área é conhecida como o segundo polo sul de Júpiter, localizado perto do Equador. A colossal tempestade que assola há séculos é provavelmente causada pela presença de altas concentrações de amônia na atmosfera. A intensidade dos campos magnéticos na Grande Mancha Azul sofre flutuações de até 1% ao ano, fortalecendo e enfraquecendo em diferentes regiões. Até o final da missão Juno, em 2025, os cientistas terão ampla evidência para avaliar sua hipótese. À medida que a pesquisa continua, vamos encontrar novos mistérios sobre o gigante gasoso, como a Grande Mancha Azul e a Grande Mancha Vermelha estão localizados na mesma latitude. É possível que os dois fenômenos estejam de alguma forma conectados. Gigantes gasosos são tipicamente caracterizados por suas altas temperaturas, especialmente em suas atmosferas superiores. Em nosso sistema solar, existem dois desses gigantes, Saturno e Júpiter. No entanto, Júpiter não tem uma temperatura consistentemente alta em toda a sua estrutura. O maior planeta do sistema solar é conhecido principalmente por sua enorme tempestade com o dobro do tamanho da Terra, a Grande Mancha Vermelha. Mas o gigante gasoso também tem outras manchas. O Grande Ponto Frio é quase tão grande e os cientistas observam esse fenômeno há anos.
Em sua maior extensão, o ponto tem aproximadamente 12.000 por 24.000 km de diâmetro, mas, ao contrário da famosa mancha vermelha, esta grande característica atmosférica se destaca como uma região de temperaturas significativamente mais frias, em comparação com seus arredores, cerca de 200 graus mais frio do que a atmosfera circundante. O grande ponto frio é volátil, desaparecendo e reaparecendo de tempos em tempos. Os cientistas descobriram que a recorrência do fenômeno é desencadeada pelas auroras do planeta. Por causa dessa correlação, a idade da mancha é quase a mesma das luzes polares de Júpiter, que é de milhares de anos. As auroras de Júpiter, semelhantes à Terra, são produzidas por partículas carregadas que interagem com a atmosfera do planeta perto dos polos. No entanto, as luzes polares do gigante gasoso são mais estáveis e intensas, pois recebem partículas de suas luas e do Sol. Novas descobertas indicam que essas auroras transferem energia para a atmosfera de Júpiter, criando uma diferença de temperatura entre as regiões superior e inferior. Esse contraste de temperatura leva à formação de um vórtice giratório, resultando em uma mancha mais fria que é distinta da aurora e seus arredores. A Terra também experimenta efeitos semelhantes. No entanto, a combinação de fatores como a rotação de Júpiter, que ajuda a reter o calor em áreas específicas, e a natureza variável desses eventos torna a ocorrência de luzes polares em nosso planeta menos consistente. Outra descoberta feita sobre o gigante gasoso foi que, ao contrário da crença comum, Júpiter na verdade não orbita o Sol. O centro de gravidade entre Júpiter e o Sol não reside dentro do próprio Sol, mas, em vez disso, existe um ponto específico logo acima da superfície do Sol. No espaço, quando o objeto menor aparentemente orbita o maior, ambos os objetos realmente orbitam em torno de um centro de gravidade combinado. Considere a Terra e o Sol, por exemplo. Nesse caso, o centro de gravidade está tão próximo do centro do objeto maior e que seu impacto é quase imperceptível. O objeto maior parece imóvel, enquanto o objeto menor traça um caminho circular aparentemente perfeito ao seu redor. O mesmo acontece quando a Estação Espacial Internacional orbita a Terra. Tanto a Terra quanto a ISS orbitam em torno de seu centro de gravidade compartilhado, embora nosso planeta pareça estar completamente estacionado, enquanto a ISS parece orbitar a Terra em perfeitas condições. Este princípio geralmente é válido para a maioria dos planetas em nosso sistema solar. Mesmo Saturno tem influência insignificante na posição do Sol no espaço. No entanto, à medida que a diferença de massa entre dois objetos diminui, tudo muda. No caso de Júpiter, seu imenso tamanho faz com que o centro de massa, conhecido como barecentro, esteja a 1,07 raios solar de distância do centro do Sol, aproximadamente 7% de um raio solar acima da superfície do Sol. Isso significa que tanto o Sol quanto Júpiter orbitam em torno desse ponto específico no espaço. À medida que a viagem de descoberta continua, as enigmáticas profundezas de Júpiter guardam ainda mais surpresas a serem reveladas. Obrigado a você que chegou até aqui, valeu e até a próxima.